Ei! Ei! Aqui! Você já conhece sobre a Revolução Cubana? Bom, a Revolução Cubana ocorreu no período da Guerra Fria, que foi um período de tensão política, ideológica e militar entre os Estados Unidos, que era capitalista, e a União Soviética, que era socialista. Foi um período após a Segunda Guerra Mundial, entre 1947 e 1991. As duas superpotências disputavam influência mundial, buscando mostrar qual sistema político e econômico era superior. Embora não tenham se enfrentado diretamente, o clima era de constante rivalidade, marcado por espionagens, ameaças, propagandas e conflitos indiretos em outros países. Esse cenário gerou grande alerta mundial por décadas, já que a crise política e econômica da União Soviética levou a um colapso no ano de 1991, encerrando a Guerra Fria e modificando a ordem mundial. Mas antes do seu fim, aconteceram diversos conflitos. Dentre eles, nós temos a Revolução Cubana. A Guerra Fria se alinha com a Revolução Cubana porque, após a Revolução adotar medidas contrárias aos interesses dos Estados Unidos, Cuba sofreu um embargo econômico buscando a ajuda da União Soviética. Essa aproximação transformou a ilha em um aliado socialista perto do território norte-americano, aumentando assim a tensão entre as duas potências. O ponto máximo desse conflito ocorreu no ano de 1962, na crise dos mísseis, quando os soviéticos instalaram mísseis em Cuba, colocando o mundo à beira de uma guerra nuclear. Para entender sobre a Revolução Cubana, nós precisamos voltar para o final do século XIX. Até 1898, Cuba era colônia da Espanha. A sua independência veio nesse ano, mas não foi conquistada apenas pelos cubanos. Houve uma forte interferência dos Estados Unidos, que estava em conflito com a Espanha, e mesmo após a sua independência, Cuba continuou sob grande influência norte-americana. Na economia, nas terras, no turismo e, é claro, nas importações, um símbolo claro dessa influência foi a Emenda Platt. Inserida na Constituição cubana de 1902, ela permitia que os Estados Unidos intervissem no país quando achasse necessário e facilitava a exploração norte-americana na economia. Avançando para o ano de 1950, Cuba era governado pelo Fulgêncio Batista. Ele era um ditador que havia tomado o poder novamente, dessa vez com a ajuda dos Estados Unidos. Em 1952, seu governo era marcado por corrupções, desigualdades e repressão. Esse cenário foi marcado por uma oposição revolucionária, mas atenção, esse movimento não ficou marcado inicialmente ou declarado como socialista ou comunista. O movimento era nacionalista e o objetivo era fazer um governo que atendesse às necessidades do povo cubano, e não os interesses norte-americanos. É aí que surge Fidel Castro. O grande marco da Revolução Cubana foi o ataque ao quartel Moncada no ano de 1953. O quartel era um dos principais arsenais militares do governo. E a ideia de Fidel, que liderou o ataque, era iniciar uma mobilização nacional contra Batista. Mas essa ação, infelizmente, fracassou. Vários revolucionários foram presos ou mortos. Fidel e seu irmão Raul Castro também foram detidos. Contudo, no seu julgamento, Fidel fez sua própria defesa e pronunciou sua frase mais famosa: "A história me absolverá". Quando foi libertado, Fidel foi para o exílio no México e foi lá que ele conheceu uma figura essencial, Ernesto Che Guevara. Juntos, eles fundaram o movimento de 26 de julho. O nome era uma homenagem à data do ataque fracassado ao quartel Moncada. O plano era claro: reorganizar os revolucionários, retornar a Cuba armados e distribuir essas armas para a população que os ajudaria a derrubar Batista. Em 1956, os rebeldes retornaram a Cuba, mas, após o primeiro confronto, muitos foram mortos. Os sobreviventes se refugiaram na região montanhosa Serra Maestra. Foi ali que eles reorganizaram a guerrilha e cresceram com o apoio fundamental dos camponeses. Entre 1956 e 1959, o movimento revolucionário ganhou cada vez mais força. E mesmo com menos combatentes, os guerrilheiros continuavam derrotando as tropas de Batista em vários confrontos. E atraíam cada vez mais apoio popular.
O governo de Batista começou a ruir em 31 de dezembro de 1958, pela conquista da cidade de Santa Clara, que foi liderada pelo Che Guevara. E então, no dia 1º de janeiro, em 1959, Fulgêncio Batista fugiu para a República Dominicana. Dias depois, 8 de janeiro, Fidel Castro entrou na cidade de Ravenna, onde ele foi recebido com enorme entusiasmo pela população. Fidel assumiu o cargo de primeiro-ministro, mas na prática ele conduziu Cuba politicamente por quase 50 anos. E assim se concretizou a Revolução Cubana, um evento que moldou a geopolítica do século XX e a história da América Latina.